Fundos imobiliários. Este é o tema desse Ambima Explica. Os fundos imobiliários também são conhecidos como FIIs, e eles são uma opção para quem quer investir em um imóvel sem ter que juntar muito dinheiro para isso. Com apenas R$100, já é possível ter um pedacinho de um imóvel. Aqui, a gente vai te contar como ele funciona, quais os tipos, as vantagens e os riscos dessa aplicação. O fundo imobiliário funciona como um investimento coletivo. É como se várias pessoas estivessem juntas comprando imóveis. Ele é dividido em várias partezinhas pequenas, que são chamadas de cotas, e vão ser a sua parte do bolo todo. A maioria dos fundos imobiliários são de dois tipos: tijolo ou papel. Os fundos que entram na categoria tijolo são os mais fáceis de serem encontrados. Eles podem investir em vários empreendimentos, desde a compra de um terreno até a incorporação de um grande prédio. Assim, cada fundo é um fundo diferente. E quando você compra uma cota, pode estar investindo em um pedacinho de um shopping, de um hotel, de um hospital, de um galpão logístico ou de um prédio residencial. Já os fundos de papel financiam empresas do setor imobiliário. É um empréstimo de dinheiro direcionado a projetos ou empresas que compram e vendem terrenos, que constroem edifícios e que fazem outras atividades nesse ramo. Ele se chama fundo de papel porque quando uma empresa é financiada, ela precisa assinar um contrato, que é como um papel que indica como e quando ela deve pagar de volta. A rentabilidade dos fundos imobiliários funciona de duas formas. A primeira delas é por meio de distribuição de resultados, que nos FII funcionam como rendimentos mensais, como se um inquilino depositasse todo mês um aluguel na sua conta. A outra forma é pela valorização da cota. Funciona do mesmo jeito que um apartamento. Você ganha ao vender sua cota por um preço maior do que comprou, ou perde se vender a um preço menor. Entendido. Mas onde a gente encontra esse tal de FII? Como comprar? Ou como vender depois uma cota que a gente não quer mais? Numa imobiliária? Assim como um apartamento? Não. Aplicar em um fundo imobiliário é parecido com a compra de ações. As cotas são negociadas na Bolsa de Valores. Para comprar, você vai precisar ter acesso a uma plataforma online em uma corretora. Por isso, vender uma cota de um fundo é bem mais fácil que vender um apartamento. Então, se você precisar de dinheiro, pode conseguir ele em poucos dias. Claro, sempre respeitando aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar pelas suas cotas. Seja mais ou menos do que você investiu. Outro ponto interessante é que a distribuição de dividendos dos fundos imobiliários é isenta de imposto de renda. Ou seja, diferente dos aluguéis de imóveis, não é preciso pagar impostos sobre o rendimento mensal. Mas, ainda assim, você vai pagar imposto de renda sobre a valorização das suas cotas, quando concretizar a venda delas. Além da questão dos impostos e da facilidade em comprar e vender nos FIIs, você precisa saber que é um profissional que vai cuidar de todo o trabalho de administração dos imóveis para você. Trata-se do gestor do fundo. Por conta dessa administração especializada, todos esses fundos têm uma taxa. Mas, por outro lado, você não precisa sair em busca de nenhum apartamento e também não precisa cobrar o aluguel dos inquilinos ou ficar pensando em melhorias para os imóveis. E como todo investimento, esse tipo de fundo também tem seus riscos. O primeiro deles é que o preço da cota pode cair. É o mesmo que acontece quando um apartamento desvaloriza. Como um imóvel alugado, o fundo também corre o risco dos inquilinos não pagarem. E também tem o risco da vacância, que é quando um desses imóveis fica vazio, sem inquilinos. Se alguma dessas coisas acontecer, a rentabilidade de todas as pessoas que têm cotas no fundo pode ser afetada. A gente falou o que é um fundo imobiliário, quais os seus tipos, vantagens e riscos. Agora é hora de refletir se esse investimento combina com você. E para isso, é importante pensar no seu perfil de risco, nos seus objetivos, no horizonte de investimento e nos outros investimentos que você tem. Por exemplo, se você já tem seu dinheiro concentrado em imóveis, talvez não faça tanto sentido investir em um FII. Ou, se esse é o dinheiro que você guarda para te dar tranquilidade, talvez não seja a hora.
Agora, se você já tem um pé de meia e está querendo diversificar, eles podem ser interessantes. Aliás, para fazer essa análise com você, pode ser interessante também contar com a ajuda de um especialista e refletir sobre todos esses pontos que a gente falou por aqui. E aí, será que esse investimento tem a ver com você?